Não entrou ainda. Ah, tô sim. Entrou. Bom dia! Mais um dia, mais um dia, mais uma sexta-feira. Em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Nós estamos aí no final de semana, praticamente o último dia útil da semana, e estamos aqui na nossa Manhã com Deus. Hoje nós estamos no dia 3 de dezembro de 2021. Aleluia! O último mês do ano, nesse 2021. Então o ano está acabando, o ano está por terminar. Temos aí poucos dias para acabar o ano, né? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa semana com uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? Reflexão da palavra de Deus. E já já a gente começa. Aleluia! Então sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aqui daqui a pouquinho compartilhar, tá bom? Vamos lá aguardar você a chegar, a se acomodar, pegar a sua Bíblia para que você receba essa palavra. Estamos esperando a você para que se conecte, se prepare, pegue sua palavra de Deus e vamos juntos estudar um pouquinho o que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Vamos esperar então, vamos aguardando você entrar aí. Sim. Você que já está na nossa salinha privativa, seja bem-vindo, bom dia. Aleluia. Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que entram, né, na nossa sala privativa. Depois a gente fica sabendo, eu estava lá e vendo aí a sua transmissão pela manhã. Sim, é verdade. Então sempre alguém vem e acaba comentando conosco, né? Então, sim. Então já a gente começa aqui compartilhando a palavra de Deus. Sim, Escrituras, né? E seja bem-vindo em nome de Jesus. Palavra que gera vida, esperança, palavra de vida, de esperança, de fé. Aleluia, Palavra que nos encoraja, nos direciona para a vida, né? Falamos de um evangelho na prática, evangelho na vida. Sim, é verdade. Onde está? Deixa-me checar aqui. Bom dia. Estou aqui, compartilhe. E você também comparta esta manhã com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa-me aqui poner para ver quem está já. Bom dia, Lu! Seja bem-vinda, minha linda. A Luciana Cremachi. Bom dia, Luciana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Aqui. Bem, vamos também orar porque estamos tendo alguns casos aqui deste novo vírus em Brasil. Então, necessitamos orar aqui para nossa nação. E vamos orar para a tua nação também. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode começar. Nós vamos estar orando, na verdade, Sim, no final, pelas necessidades. Sim. Certo? Que a gente sempre ora aqui ao final da nossa, Hilda, pode. Da nossa transmissão aqui. Então, seja bem-vindo. Nós vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. Vamos orar primeiro? Vamos orar em nome de Jesus? Sim. Vamos orar, soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por esse dia. Amém, Dizemos Senhor, o teu nome, Padre. Senhor,
Nombre na de beleza da sua Jesús. santidade e na grandeza da sua Es majestade. verdad, Padre. Oramos porque o Teu Espírito Santo, Senhor, ministra aos nossos corações. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer. En nombre de ministrar Jesús, conosco esta Señor. manhã. Aleluya. E a sua palavra, Senhor, traga vida. A sua palavra, Senhor, traga esperança. A sua Amém. palavra, Deus, seja uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Aleluya. Sí, Señor, Em el nome de Padre. Jesus, o Deus. Amén. Senhor, estamos aqui à disposição do Teu Espírito. E Aleluya. Ele, Senhor, usa as nossas vidas com poder, Sí, Señor. a sua graça e a sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amén. Esta é a nossa oração nesta manhã. Então vamos estar compartilhando aqui a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. Ya vengo. E nós vamos ler aqui do verso 21 ao 28. Atos dos Apóstolos, 21 ao 28. E um Deus, né, colocamos aqui, que se faça conhecido, um Deus que se conheça, né? Conheça o verdadeiro Deus, né? Deus que necessita ser conhecido por todos. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ter relacionamento com ele. Então vamos lá. Vamos ler aqui Atos 17, do 21 ao 28. E ele começa aqui dizendo, né? Aqui Lucas escreve este livro de Atos dos Apóstolos, registra aqui um momento que Paulo estava em Atenas, na cidade de Atenas, em uma das suas viagens missionárias, em meio às perseguições que Paulo estava sofrendo. Em suas viagens, ele vai parar em Atenas. Então vamos lá. Atos 17, verso 21 até o 28. Então 21 diz: Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ou seja, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, Amém. eu vos anuncio. Eu estou anunciando esse Deus. Amém, amém. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. Amém, Não Senhor. habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, Amém, como Jesus. se necessitasse de algo, Amém. porque ele mesmo dá a todos a vida, Amém, o Senhor. fôlego e as demais coisas. Sim, Senhor. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como Aleluia. disseram alguns dos poetas de vocês. Aleluia. Também somos descendência dele. Déjame también leer en español Hechos, de lo versículo 17 a 20. 17, do 21 a 28, certo? Isso.
17, 21 a 28. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio de Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, y en el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todas las vidas y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto los hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de vosotros. Aleluya. Aleluia. Então aqui, Paulo, ele nas suas viagens missionárias, em suas perseguições, ele acaba indo parar em Atenas, a cidade, uma cidade importante daquela época. Si es. Atenas era considerada a capital intelectual do mundo, né? Sí. A cidade dos grandes luminares do saber humano, olha só. Né? A cidade que respirava cultura e filosofia. Una ciudad con una cultura y una filosofía muy requintada, muy llena. Terra de la prosperidad, ¿no? Terra dos grandes pensadores. Com grandes pensadores, filósofos, A ¿no? terra de Péricles, Sim. de Aristóteles, Platão, Aleluia. Sócrates, né? Então, Paulo estava nesse lugar. Sí. O sea, no necesitaba de Dios. ¿Quién es ese Dios? Uma cidade povoada Sí. por deuses. Há quem diga que era mais fácil você achar um deus do que achar um ser humano naquela cidade. ¿Es verdad? Porque tinha muitos deuses, uma cidade Como que Índia, povoava, né? Por deuses. Então, Había havia muchos. uma influência, vamos dizer assim, bastante idólatra, né? Então, a idolatria. Una idolatría muy fuerte, muito, ¿no? muito forte naquela cidade, né? Então, e esse povo, o povo ateniense, era um povo muito curioso, né? Então eles queriam sempre estar atentos às novidades que estavam acontecendo, né? Naquele momento, naquela época. E Paulo, na sua estada lá, ele ia para a sinagoga e ali ele falava da palavra de Deus. Ele falava, na verdade, de Jesus e a ressurreição, certo? Sí es. E também ele ia à praça chamada a Praça de Agorá, né? Ele ia lá à Praça Agorá todos os dias falar sobre as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então Paulo estava ali pregando e aquele povo, apesar de ser um povo bastante culto no saber, um povo curioso, que estava sempre atento às novidades que estavam acontecendo, e o que estava chamando a atenção deles ali era a pregação de Paulo, falando de um Deus e falando da ressurreição. A ressurreição eles achavam até que era companheira de Jesus, porque assim como o Ísis e Osíris, né, eram deuses que casados ali, então eles estavam achando que Paulo estava falando de Jesus e justamente
como uma companheira de Jesus. Sim, sim. E que eles não estavam entendendo essa coisa de ressurreição, não é verdade? É assim, é ressurreição como isso. Quem é Jesus? Eu não conosco. Temos nossos deuses aqui. Não necessitamos desse, não os conhecemos. Quem é esse Jesus que você está dizendo? É mais ou menos isso que eles falavam. E enquanto Paulo estava dizendo, eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para falar para você de nome que cierra toda esta terra, de nome de nome que é lo perfeito, que foi o único perfeito, que é Jesus de Nazaré. Então Paulo, ele falando sobre isso, os atenienses, eles eram muito curiosos. Então o que eles falam? Paulo estava na praça todo dia ali, falando, ministrando ali sobre Jesus e a ressurreição. E aí eles, curiosos, querendo saber um pouco mais sobre isso, eles chamam Paulo para ir para Areópago, e aonde para que Paulo pudesse falar mais sobre esse Deus, certo? E Paulo é levado até o Areópago para falar sobre. O Areópago era um local de reunião do Conselho de Atenas e do Supremo Tribunal de Atenas. Então ali era um local especial onde as pessoas se reuniam para discutir, para decidir. Então Paulo foi para lá. E quando ele chega lá no Areópago, ele disse, atenienses, ele fala, eu vejo aí que vocês são muito religiosos. Tipo, e no meio de todos esses deuses que vocês cultuam, que vocês aí adoram, há aí uma menção ao Deus desconhecido, que vocês também colocaram ali e eu adoro. Então é exatamente sobre esse Deus desconhecido que eu anuncio a vocês. Aleluia! Eu estou anunciando a vocês. Aleluia! E o mais interessante aqui é que como é que Paulo anuncia esse Deus, como é que Paulo fala sobre esse Deus. Paulo não fala, por exemplo, Paulo estava pregando o evangelho ali naquele lugar, mas ele não estava pregando o evangelho como eu e você pregamos muitas vezes, né? Aleluia, predicamos, não como nós hacemos hoje. Às vezes a gente fala assim, olha, Jesus, eu quero anunciar a você, Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Digo a você que esse Jesus tem um plano na sua vida, então você precisa se arrepender dos seus pecados. Aleluia! Você precisa vir para esse Jesus, porque se você não se arrepender, quando você morrer, você vai para o inferno. Às vezes é assim que a gente prega Jesus, né? Às vezes é assim que a gente fala. Mas é interessante que Paulo, ele anuncia o Deus, não falando exatamente disso. Paulo anuncia lá, lembrando de Gênesis 1, lembrando a criação. Então Deus fala para os atenienses, olha aqui, ó, o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Então Deus ali ele começa a falar da grandeza de Deus, de um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou os céus e terra. E certamente se esses atenienses faziam menção a esse Deus, então alguma coisa eles sabiam, um pouco sobre esse Deus, algo sobre esse Deus desconhecido, porque os deuses ali eram deuses de imagens, estátuas ali, onde eles viam e adoravam. É verdade. Então esse Deus desconhecido, eles sabiam que existia um Deus desconhecido, que eles não viam a sua face e tudo, mas eles fizeram um altar a esse Deus. Então Paulo foi exatamente falar, então, quem é esse Deus que vocês... É assim, deixa-me dizer uma coisa para você. Sempre Deus irá fazer todo para te aproximar dele. Então, ele sempre vai criar algo para que você lo conozca. Porque o desejo de Deus é que nós lo conozcamos. Porque nós necessitamos de Deus, necessitamos de Jesus. Então, nada vai se passar
desapercibido, nada. En lo final, Dios hablará para mí y para usted. Yo estuve un tiempo acerca de usted, pero usted estaba de ojos cerrados. Entonces, usted que está aquí, el Señor está le llamando. El Señor está ahí, se mostrando a usted. Como así, en los detalles. Si usted está aquí en esta transmisión, Él está aquí, diciendo, yo te quiero, yo te amo, yo te conozco. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, Paulo, ele começa a falar desse Deus, começa a falar primeiro da grandeza dele, que é um Deus que criou todas as coisas. E depois ele começa a dizer assim, olha, esse Deus que criou todas as coisas, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de ser servido. Porque ele não necessita de ser servido. Não. De algo, como que ele necessitasse de algo, ele diz. Verdade? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então ele está dizendo, olha, esse Deus que vocês não conhecem, que eu estou anunciando, eu quero o fazer o conhecido, é Ele que dá a vida, e Ele que dá o fôlego da vida, e Ele não somente dá a vida, mas como também Ele sustenta a vida que Ele deu. Aleluia! Então Ele sustenta todas as coisas Glória que Ele criou, a Deus! que tem sustentado até hoje. E então Ele está dizendo isso, porque o povo ateniense, apesar de ser um povo um povo aculturado, um povo que gostava da cultura, da filosofia, mas era um povo ignorante, espiritualmente falando. Então ele está dizendo ali, olha, esse Deus, ele criou todas as coisas e ele é o dom, e ele criou a vida. Aleluia! Ele deu a vida, ele deu a forma de vida, e ele não somente dá essa vida, mas ele também sustenta, ele dá condições, ele provê. Ele dá provisões para que a vida seja o quê? Sustentada por Ele. Ele ainda diz, olha, um Deus que de um só fez todos os povos. É verdade. Então Ele fez todos os povos, todos, de um só Ele fez todos os povos e colocou esses povos nos seus devidos lugares, nas suas devidas nações. É isso. Mas estamos juntos, não? Atenienses, abra os seus ouvidos espirituais, abra a sua visão espiritual. Eu e você, abramos a nossa visão espiritual, nossos ouvidos espirituais e vemos, Deus criou todos os povos. Dele fez todos os povos. Todos. E é impressionante, porque eu hablo também com um pastor que está no Japão. Então, pensa isso. Eu conozco um pastor que está no Japão. Então, o Senhor hiciera a cada um de nós. Eu me gusta muito de los asiáticos. Eu me gusta muito de nossos hermanos. E estamos falando tiene também o reverendo Ernest, que está em la África, Kenia. Então, é assim. É um Deus que ha nos criado com uma particularidade muito, muito hermosa. Então, aqui estamos, nosso povo brasileiro que está aqui conectado, mas também tem nossos amados hermanos que são de nossa amada América Latina, Central. Ou seja, teremos assim uma demonstração de la variedad, de la creatividad de Dios, y nosotros somos eso. Aleluya. E ele ainda diz que Deus fez isso para que os homens o buscassem. Aleluia. Talvez tateando pudesse encontrar. Ele diz assim, embora não esteja longe, longe de cada um de nós. Ele não está longe de cada um de nós. Ele está perto de nós. Sim, é verdade. Perto de nós. E nós, e aquele que está com Jesus, aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vem morar em nós. Aleluia! Através do Espírito Santo. Yes. O Espírito dele vem habitar no nosso ser. É verdade. E aí ele está em nós. Através do Espírito Santo.
Então ele está ali, ele não falou com essas frases exatamente, mas eu e você, que estamos caminhando debaixo dos princípios da palavra do Senhor, reconhecemos o Senhor, reconhecemos que somos pecadores, e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, e que veio ao mundo, veio morrer por nós, veio de santo, se toma o pecado com ele, leva esse pecado com ele, e nos justifica diante de Deus desse pecado. E ele, através dessa justificação, nos dá a salvação para a vida eterna. E ainda sobe aos céus ao terceiro dia. Aleluia! Ele é morto, ele é crucificado, mas ao terceiro dia ele se ressuscita e ele sobe aos céus. E lá nos céus ele mesmo diz: eu vou preparar a morada para vocês. Então é aquele que prepara uma morada eterna para mim e para você. Então esse Deus, esse Jesus morre, prepara um lugar no céu, mas deixa o Espírito Santo aqui na terra para habitar na minha vida e na sua vida. Então ele está perto de nós, está em nós, e ele quer ter relacionamento conosco, quer se fazer conhecido. Glória a Deus! E nós precisamos conhecê-lo. Aleluia. Ele não precisa de nada, porque ele é um Deus autoexistente. Como Yes. Paulo fala aqui, ele não precisa ser servido por mãos humanas, ele não foi feito por mãos humanas, não é servido por mãos humanas. É verdade, Ele Padre. diz aqui, ó, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse. Como se ele necessitasse. Ele não necessita de nada. Nós é que necessitamos dele a cada dia nas nossas vidas. E Paulo ainda diz, olha aqui, sabe por quê? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se você acordou hoje Você acordaste hoje? e respirou fôlego de vida, respirou fôlego, isso não é somente uma reação bioquímica Não, é do normalito, não? oxigênio. Não, isso é vida. É só vida. Isso é vida. Quando eu e você respiramos oxigênio, isso é vida dada por Deus. É uma vida dada por nosso Deus. Porque ele diz, ó, nele nós vivemos. Em Ele vivemos. Então, se eu e você estamos vivos hoje, é porque ele nos deu esse fôlego de vida. Então, isso não é somente uma questão bioquímica Não, de respirar. normalito, não. Isso é vida. É verdade. Isso é a vida dada por Deus para mim e por você. Aleluia. Deus é bueno. Ainda que muitos não creiam, mas se você está vivo é porque um Deus te deu fôlego de vida. E esse Deus não somente te deu fôlego de vida, ele também, por causa dele, você se move. Ele diz aqui, nele nos movemos. E nele o que? Existimos. Então, nele existimos. É verdade. Se tudo que está aqui hoje existe porque ele criou, se eu e você existimos porque ele criou, ele nos deu vida. Então, ele é o autor da vida. Aleluia. Ele é o autor da vida, ele governa a morte. Então, ele governa os nossos dias aqui na terra. Tudo que existe está sob as mãos dele, está nas rédeas dele. Ele não perdeu o controle de nada, ele não perdeu a rédea de nada. Então, ele é o Deus. Déjame. Ele não perdeu o controle de nada. Nada. Déjame dizer uma coisa. Por exemplo, estamos com o novo vírus, nova cepa chamada Omicron, ok? E já tem pessoas aqui com este vírus. Em algumas nações já estamos tendo também pessoas que estão tendo este novo vírus. Você pode me dizer ou perguntar-me, como? Estamos aún passando por el Covid e tenido outro vírus? Sim. Mas como Deus está aí permitindo isso? Ele tem o controle de tudo isso. Solamente estão se cumprindo as escrituras. Ou seja, necessitamos estar muito mais acerca de Deus em esse tempo. Por isso, por mais que estamos vendo muitas coisas ocorrerem, el Deus nos salió del controle aún. El Deus está aún en lo controle de todas las cosas. Por eso, crea en la soberanía de ese Dios.
Amém. E para finalizar aqui, ele ainda disse para os atenienses, olha, os seus poetas disseram, alguns dos seus poetas disseram, também somos descendência dele. Então alguns poetas ali já entenderam, já haviam reconhecido que eles eram dependentes, aliás, descendentes desse Deus desconhecido, que os atenienses não estavam entendendo por causa da sua ignorância espiritual. E Paulo estava ali exatamente abrindo os olhos dele, assim como ele abre os meus olhos, abre os seus olhos, dizendo, se eu existo, é porque ele me deu vida. Aleluia! Se eu vivo, é porque ele me deu a vida. E se eu me movo, se eu realizo as minhas atividades, se eu tenho a minha vida normal, se eu consigo realizar, é porque ele me capacita para isso. Saludos, Brian. Saludos, apóstolo Jesus. Ele me faz Saludos, existir, minhas amadas. E ele me faz o quê? Viver. Esse Deus grandioso, extraordinário, que um dia deixa um trono de glória e vem caminhar na terra, na pessoa de Jesus, aonde em Jesus é revelado Deus. Verdade. Em Jesus, Deus é revelado. Aleluia. Em Jesus, o amor de Deus é revelado para mim e para você. Senhor. Em Jesus, Deus revela o quê? Que nós iremos para um local eterno. Verdade. Porque o Filho vem na terra, nos justifica do pecado, morre por nós, vai para um sacrifício, dá a sua vida em sacrifício, por causa de mim, de você, pela minha vida e pela sua vida. E é esse Deus que quer se relacionar comigo, com você, diariamente. Aleluia! Através da palavra dele, através da oração, em nome de Jesus. Aleluia! É isso que Paulo estava dizendo ali aos atenienses. E ao final, aqui do verso, do capítulo 17, alguns creram nele. Até lá, a pessoa que era responsável, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros creram nesse Deus, abriram seu coração para esse Deus. Então você, abra o seu coração. Aleluia. Se você ainda não tem relacionamento com esse Jesus, com Jesus, que Paulo estava pregando aqui para os atenienses, abrindo os olhos espirituais dos atenienses, então abra os seus olhos espirituais também, para que você se relacione com esse Jesus, se relacione com esse Deus, o Deus vivo, o Deus da criação, o Deus que deu a vida e sustenta a vida todos os dias, tem sustentado e vai sustentar até o fim. O Deus que criou o mundo e sustenta ele e sustentará até o fim. Aleluia. É esse Deus que Paulo está anunciando aos atenienses, dizendo, ao Deus desconhecido, eu agora o faço conhecido. Eu falo dele para vocês. Porque um dia o mesmo Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro real com Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ali as escamas dos seus olhos caem, seus ouvidos são abertos. E esse homem passa a propagar e falar desse Deus. E ele vai no local onde havia muito saber humano, onde havia uma idolatria ferrenha aos milhares de deuses que existiam ali. Ele fala de um Deus verdadeiro e único, que aqueles homens, que aquela população, aquele povo, o adorava, mas dizendo, é um Deus desconhecido. É verdade. Então ali ele estava fazendo ser reconhecido. E hoje nós estamos aqui dizendo que há um Deus que precisa se fazer conhecido na sua vida, porque na minha vida ele já se faz conhecido, na minha vida ele já é real através de Jesus. Habla um pouquinho, amor, de como você conheceu a Jesus. E eu conheci Jesus em um culto, em uma ministração, através de um testemunho. É verdade, através sim. de um testemunho ali, um testemunho. Eu abri meu coração. Ele abriu seu coração. Para reconhecer, para convidar esse Jesus a fazer parte da minha vida, a caminhar comigo. Embora com 15 anos de idade, 15 anos, eu tive
uma experiência com a Bíblia, vamos dizer assim. Então eu tive, vamos dizer, acesso às Escrituras. Assim, tiveram acesso às Escrituras. Eu tive acesso às Escrituras, mas o meu coração não estava aberto. Não estava aberto para receber esse Jesus, para caminhar com esse Jesus. Para caminhar com Jesus. Eu apenas tive o contato com as Escrituras, na verdade. O contato. Mas meu coração não esteve aberto para ter um contato com Deus verdadeiro. Assim como o coração daqueles atenienses não estava aberto para ter um contato com esse Deus que eles chamavam de Deus desconhecido. Para ter um contato com Deus desconhecido. Então, na verdade, esse Deus também era desconhecido na minha vida. Sim, é verdade. Sim. Porque eu tive contato com as Escrituras, mas eu não tive contato com esse Deus. Eu só vim ter um contato com esse Deus depois de muitos anos. E aí ele veio se tornar real na minha vida. Sim, é verdade. Através de mim. Então eu digo, abra o seu coração. Não faça como eu, que demorei muito. Sim. Que tive contato com as Escrituras, mas eu não tive um contato com esse Deus verdadeiro. Exato. Meu coração estava fechado, os meus olhos espirituais estavam fechados para ter o quê? Um contato. Para que esse Deus desconhecido se tornasse real e conhecido a mim. Aleluia. Então eu te convido, você, a deixar esse Deus ser conhecido em você. Você passar a conhecer Aleluia. Ele se tornar real na sua vida. Quem sabe você tem contato com as Escrituras, mas ainda não teve um contato real com Jesus. O Jesus, o Filho de Deus. É verdade. O Deus é Pai, Filho. Que vem na pessoa do Filho, que caminha nessa terra. Aquele que João diz que era verbo, e o verbo se fez o que? Carne. E o verbo caminhou no meio das pessoas, do ser humano. O verbo se fez carne, caminhou nessa terra, conheceu o sofrimento humano e morreu em meu lugar e no seu lugar. Esse Jesus que Paulo estava anunciando aos atenienses e que nós estamos anunciando e falando nele, e não vamos cansar de nos falar dele. E deixa-me dizer uma coisa, ele me dizia, mas a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por homens. Não creio muito. Eu creio em muitas coisas. Ela é como um ateniense. Ele creía em todo, menos em la palavra de Deus. Ele falava assim para mim: como você pode dizer que este livro é verdadeiro? Como você pode dizer-me que é Deus que ha escrito? O homem é muito lleno de las falhas. Então, ele é uma pessoa que creía em todo, menos em la palavra de Deus. Mas Deus había lo escogido. Dios había lo guardado. Y lo tiempo oportuno, Él abrió su corazón en 1998. 1988. Não, 98. 98. E eu tive contato com a Bíblia em 1979. Mira, quanto tempo 14 depois? anos eu tinha. 14 anos. E depois deste tempo todo, ele dizendo que a palavra de Deus era escrita por homens. Em 98, ele se encontrou com Jesus em para aquí, o pueblo de América Latina, o pueblo argentino, o pueblo del fuego, en un culto da fogueira. de la fogueira de Dios, un culto con el fuego de Dios. Él lo aceptó. Y él después me decía: mira, yo estoy muy así. ¿Cómo yo quedé así tanto tiempo? Yo quiero ser Jesús. Yo quiero. Después de 14 años, él se entregó a Jesús de Nazaret. Y usted que está aquí, que no conoce a este Dios desconocido, desea hacer lo mismo en usted. Como hiciera en la vida de lo pastor Mauro, mi esposo, desea hacer lo mismo con usted en esta mañana. Amén. Amém? Então,
Em nome de Jesus. É verdade. Ah, a Romilda está aqui. Que você abra o seu coração. Aleluia. Que você abra o seu coração. Deus. E faça esse Deus deixar de ser desconhecido. Desconocido, não? E passar a ser conhecido por você. Passar a ser conhecido através da palavra dele. Através das suas promessas. Através das promessas que ele tem para a sua vida e para a minha vida. E ele é aquele que começou a boa obra. Eu sei que ainda há muitas coisas a realizar na minha vida e também na vida daqueles que o temem e na vida daqueles que o receberem como Senhor e Salvador de sua vida. João 12 diz: todos quantos o receberem, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos. Então eu andava como criatura, como criação, mas agora eu sou filho. E filho tem direito à promessa, filho tem a herança do Pai. E a maior herança que nós temos desse Deus, revelado no Senhor Jesus, é saber que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Essa é a maior herança, esse é o melhor presente que Ele nos deu, que é a vida eterna. E a palavra dele são palavras de vida e de vida eterna para mim e para você. É verdade. Inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é o caminho. Ela é a verdade. Ela é vida para nós. Verdade. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos orar. Sim, yes. Para que o Senhor aplique essa palavra na nossa vida, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai. Aleluia. Nossa oração nesta manhã é que o Senhor, Deus, vá ao encontro daqueles corações, oh Deus, que haja uma revelação especial da sua parte, assim como um dia, Deus, o Senhor, Pai Santo, revelou algo. Padre, em nome de Jesus. E eu deixei de ter um contato, Senhor, com a sua palavra. Verdade, Padre. Mas passei, Senhor, a conhecer o Senhor real e a mergulhar verdade, na Senhor, sua palavra. Padre, em nome não de somente ter um Jesus. contato com ela, mas mergulhar, Senhor, nas Deus, suas escrituras. alcança a hora, que são, Padre. Senhor, palavras de vida eterna. Em nome para as de nossas vidas, ó Jesus. Pai, que o Senhor encontre esses corações, que o Senhor se revele de uma maneira especial, cada um deles, ó É Deus. verdade, Padre. Em nome de Jesus, Pai, aplica a sua palavra, Senhor, na nossa vida, ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus. E você que está Amém. aqui, que se permitiu o Senhor tocar seu coração, eu vou orar também. Senhor, el Padre. Amém. Gracias por esta mañana con Dios, onde el Señor ha renovado Amém. su presencia, misericordia sobre cada uno de nosotros. Alcanza esa hora, que a través de ese testimonio, a través de esta palabra, está ahí queriendo, deseando en su corazón le recibir. En nombre de Jesús, Padre, en nombre de Jesús de Nazaret. Alcance essa hora. Em nome de Jesus, traga, Senhor, sua presença. Traga, Senhor, sua presença. Um toque do Senhor. Para que Ele sepas que o Senhor é contigo em esta manhã. Amém? E você vai dizer, Padre, através desse testemunho, através desses amados irmãos que nos conosco, eu senti meu espírito algo diferenciado. Amém. Por isso, Padre, eu le recibo em nome de Jesus, porque Deus é bueno. Deus é bueno. Eu tenho a certeza que a través desta oração, o Senhor vai cambiar sua história, vai cambiar sua vida, trazendo alguns detalhes que você nunca ha vivido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar também, amado, por as nações, não? Por causa desse novo vírus. Vamos orar aqui primeiro para os enfermos, É verdade. para os necessitados. Sim. E depois a gente ora pelas nações. Sim. Senhor Deus e Pai, colocamos diante do Senhor, ó Deus, as pessoas, Pai Santo, que estão enfermas, as pessoas que Verdade, estão, Padre. Senhor, hoje, Senhor, em hospitais, leitos de hospitais. Sim, Senhor. Precisando, Senhor, de uma intervenção sobrenatural do Senhor, precisando, Pai Sim, Santo, Padre. que a Tua boa mão os alcance, precisando, Deus, um toque especial da Sua parte, Pai, sobre, Senhor, a enfermidade, precisando, Senhor, receber o fôlego
de vida, Senhor, receber a cura, sopra, Senhor, a cura sobre, Pai, essas vidas, em nome de Jesus. Verdade, Padre. Mãos santas de poder, Pai Santo, visita cada leito do hospital nesse momento, visita, Senhor, Verdade, cada um, Pai Santo, Verdade, que Padre. está com decretos médicos Aleluia. sobre a sua vida, onde a medicina, Senhor, Nome de Jesus. parou, porque o Senhor Padre. não consegue mais caminhar, Pai. Sim. Senhor, o Senhor pode ir aonde a medicina parou, Senhor. Verdade. Vai, Senhor, até onde a medicina não conseguiu chegar. Pai Nome Santo. de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Tiene misericórdia. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enlutados, em luta. Verdade, aqueles Padre. que perderam entes queridos, ó Deus, que têm Sim, perdido Senhor. entes queridos. Não somente por conta da pandemia, mas por outros tipos de enfermidades. Pessoas Verdade, que têm chorado, Padre. Senhor. Nome Pessoas que de estão, Jesus. Senhor, agora com a sua alma, Senhor, entristecida pela perda, Pai. Nome Que de haja Jesus. bálsamo do Senhor sobre seus corações, que haja refrigério para a sua alma, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, que o Senhor sustente essas vidas nesse momento, sustente as suas emoções, cure as suas emoções, ó Pai. Traga alegria, Senhor, traga esperança, Pai Santo, para continuar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Oramos também, Senhor, pelas famílias necessitadas de Verdade, trabalho, Padre. necessitadas de renda. Em todas famílias que as necessitam naciones. de alimentação. Nombre de Jesus. Famílias que precisam, Senhor, do teu toque. Em nome precisam, de Senhor, da tua Jesus. intervenção. Sim, Precisa do Padre. seu milagre. Precisa do alimento na mesa, Senhor. É verdade. Precisa, Senhor, do emprego. É verdade. Precisa, Senhor, da renda, Pai Santo, sobre suas vidas, Pai. Da provisão do Senhor. Senhor Deus de provisão, Senhor Deus que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Faz um milagre, Senhor, nessas vidas, Pai. Põe as tuas mãos de poder. Levanta anjos, levanta pessoas, Pai, para levar lá o alimento. Levanta pessoas piedosas nessa terra, generosas, Padre. ó Pai, misericordiosas, Senhor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Pai Santo, que haja sinais do Senhor sobre essas famílias, que haja cuidado do Senhor, que haja favor do Senhor, ó Pai, sobre essas famílias, Pai Santo. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Põe as tuas mãos para abençoar, para, Senhor, fazer o sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus. Senhor el Padre, adelante de su presencia. Y o Señor, Él estar aquí. Amém. Porque onde estuvier dos o más, el Señor estás. Amém. Y aquí hay mucho más de dos. Padre, sabemos que el Señor está con su soberanía sobre nuestra Amém. vida, Amém. nuestro mundo. Y adelante del Señor hay un nuevo virus llamado Omicron. Hay casos aquí en Brasil. Personas ya están, Señor el Padre, en los hospitales. Tiene misericordia. Amém. Padre, sabemos que en Brasil hay muchas fiestas. Fiestas de la carne, como el carnaval. Muchos desean conocer esta fiesta, mas es una fiesta de lo diablo. Una fiesta de la carne. Y creemos, Padre, que no puede ocurrir en lo próximo año. Por eso, Padre, Amén. toca, Señor, Amén. en nuestras personas del gobierno, los representantes de este país, para orar esta fiesta. Porque ya hay personas que están en los hospitales con este nuevo virus. Amén. Por eso, Padre, Jesús. alcanza los hombres importantes del país para orar estas fiestas en febrero. Padre, en este final de año, también personas están llegando en Brasil. Muchos están llegando. Tiene misericordia. Amén. Tiene Nós, misericordia de cada nación que Amén. también está recibiendo ese nuevo virus. Nuestra Amén. amada América Latina, América Central, cada América, Señor, del Norte, América, Señor, en todo espacio de este continente. También queremos poner nuestra amada Europa, que yo amo tanto, de donde vienen mis descendientes. Padre, Amén. alcanza cada uno, Padre, nuestra amada Asia, que me gusta mucho de los asiáticos. Alcanza, Padre, su pueblo, adelante de este nuevo virus llamado Omicron, para que el Señor guarde cada uno de tus hijos, Amém. nosotros. En nombre de Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Ore por Brasil. Ore por Brasil, porque há já casos
confirmados de ese virus en los hospitales. Y tenemos muchas fiestas en ese tiempo. Y están pensando cómo que van a ser. Y el carnaval es una fiesta que ha traído muchas personas de otros países. Y sabemos que es complicado eso, es perigoso. Por eso, ore por Brasil. Usted que gusta mucho de Brasil, ore por nosotros, em nome de Jesus. Jesus. Amém? Então nós vamos encerrar aqui já. Nós compartilhamos aqui da palavra, uma pequena reflexão, nesta manhã de sexta-feira. Já oramos. Yes. Então agora nós vamos caminhar para a vida, Yes. para as atividades do dia de hoje, Yes. as atividades de final de semana. Então eu quero abençoar a sua vida, como sempre abençoamos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto Amém. e te dê a paz. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento e dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Aleluia. seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que haja o cuidado de Deus sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba o nosso abraço carinhoso, nosso beijo no seu coração e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir que estejamos aqui, porque, como Paulo diz, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Amém, amém. Amém? E às 11 horas, horário de Brasil, de Argentina também, estaremos em Mujeres del Fuego, ayuno internacional, com uma palavra de bendição sobre sua vida. Amém. Então, esta vai ser toda em espanhol. Então, esteja comigo em la plataforma Mujeres del Fuego, a las 11, horário de Brasil e Argentina. Beso grande em seu coração. Amém. Tchau, pessoal. Deus los bendiga. Amém.